Qual tem sido a sua resposta? Eu ia pular a etapa aqui. Qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido a minha resposta diante daquilo que Deus tem colocado diante de nós? Qual tem sido a nossa resposta a Deus diante dos desafios que Ele tem colocado diante da gente? Qual tem sido a nossa resposta diante dos problemas que têm se levantado contra a nossa vida? Qual tem sido a nossa resposta diante de tantas situações que se levantam contra nós? Não sei, um sim, um não, um talvez, é resposta. Por mais que demonstre uma indecisão tua ou minha, é uma resposta. Então a gente precisa estar atento aos sinais que Deus tem mandado para a gente precisa estar atento àquilo que Deus tem feito ao nosso redor, para que a gente tenha a resposta certa no momento certo. Amém? Amém. Isaías, no capítulo 6, que eu só fazer uma introdução aqui com dois personagens. Em Isaías, no capítulo 6, no versículo 8, diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Diante da chamada de Deus, a grande chamada de Deus para Isaías e para toda a humanidade, para todo aquele que serve ao Senhor. A irmã acabou de orar aqui, está à frente do evangelismo e está fazendo uma mobilização para a igreja estar se envolvendo no evangelismo. Isso é um compromisso, na verdade é um compromisso, é uma obrigação de todos nós que declaramos que somos crentes em Cristo Jesus. Então a grande chamada de Deus para a nossa vida, feita a Isaías, no momento que ele ouve essa chamada, essa pergunta de Deus, ele rapidamente responde, disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Qual tem sido a nossa resposta diante desse grande chamado? As tuas palavras, a minha palavra não quer dizer nada no mundo espiritual. O que conta mais são as nossas atitudes. As nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Eu não vou lembrar agora onde que está, mas tem uma passagem que Jesus nos chama a atenção sobre dois filhos. O pai chama para: vem me ajudar a fazer alguma coisa. E o rapaz fala assim: estou indo, já vou. E o outro, ele chama o outro irmão e fala assim: vem me ajudar a fazer algumas coisas. Ele fala assim: não vou não. Mas quem falou que ia não foi, e quem falou que não ia foi depois. O que importa mais? São as palavras do primeiro filho ou do segundo filho? Qual tem sido a nossa resposta? Como eu disse, as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Por mais que talvez você venha no culto, por mais que você talvez declare algumas coisas aqui, por mais que talvez você louve aqui declarando, eu não sei se você prestou atenção nos hinos que foram entoados aqui, cada letra, cada palavra que você declarou, mas isso é muito sério. Mas o que Deus quer de nós, Deus olha para nós, poxa, eles estão declarando com seus lábios o que eles querem, o que eles querem fazer e o que eles querem que eu faça. Nós vamos ver durante a semana como vai ser. Vamos ver durante a semana o que vai acontecer. Se tudo isso que está sendo declarado, que eles estão declarando para mim, vai acontecer. Se eles vão colocar isso em prática. Por isso que eu digo, as nossas atitudes dizem mais do que as nossas palavras. Em Atos capítulo 3, do versículo 1, Atos capítulo 3, versículo 1 em diante. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença. Perdi aqui, só um minutinho. Era levado um homem coxo de nascença, ao qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola.
Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Diante de uma situação tradicional, se assim eu posso dizer, porque o paralítico, a palavra de Deus nos diz que o paralítico era colocado todos os dias na porta do templo, e todo o tempo, em todos os dias, as pessoas chegavam para ajudar, para dar uma esmola, para ajudar em alguma coisa. Mas eu fico imaginando as pessoas entrando ali, e ninguém teve a ousadia de Pedro e João, né? Diante da resposta, diante da pergunta do paralítico: tem alguma coisa para me dar? Estava tão acostumado a receber esmolas. Pedro e João ofereceu, deu para ele tudo aquilo que eles tinham, que era muito valioso, que é valioso, que é o que tem mais valor, como foi cantado aqui. E aquele paralítico pôde ter aquela experiência sobrenatural de ser restaurado, e toda a congregação contemplar aquilo, por causa da ousadia de dois homens, por causa da resposta de dois homens diante daquela situação. Talvez, quantos de nós, né, não vivemos situações cotidianas, a gente até se acostuma com alguma enfermidade, a gente até se acostuma com algum problema na família, a gente até se acostuma com situações, talvez financeiras, algum problema até mesmo que acontece no meio cristão, no nosso meio, na nossa igreja, um problema que acontece talvez no nosso trabalho. A gente se acostuma tanto, que a gente costuma até alimentar aquilo, como essas pessoas faziam dando esmolas. Mas Pedro e João, diante dessa situação, eles tinham uma resposta, e era a melhor resposta que o paralítico poderia ter: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E eles puderam contemplar aquela maravilha, aquele milagre acontecendo. Eu tenho certeza que muitas pessoas ali começaram a olhar com bons olhos aquele povo ali que se dizia cristão, né? E eu quero voltar um pouco, que é o texto principal que eu quero tratar com os irmãos, que Deus colocou no nosso coração. Foi só uma pequena introdução daquilo que me trouxe à memória, né, quando eu estava estudando mais um pouco aqui, preparando essa mensagem. Em Gênesis capítulo 12, no versículo 1, Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Qual tem sido a minha e a tua resposta? A gente está diante de um texto que fala sobre Abrão, um homem que vivia, que tinha um pai que era, né, segundo os historiadores, era fabricante de ídolos. E imagino que ele via ali naquele meio, no meio da sua família, num tempo que Deus, ele não se apresentava como se apresenta hoje para nós. E Abrão, assim que ele recebe o chamado de Deus para a vida dele: sai da tua terra e da tua parentela. Ele não fica colocando como a gente costuma fazer, não que você não possa fazer isso, eu não posso fazer isso, mas ele não ficou
colocando situações, ele não foi colocando desculpas, inventando desculpas, colocando dificuldades. Eu sei que ele tinha algumas dificuldades e algumas limitações, ele é ser humano e tem as suas dificuldades, as suas limitações, mas ele não colocou nada disso diante do chamado de Deus para a vida dele. A resposta dele foi sim. A resposta dele foi sim, e ele saiu da tua terra, da tua parentela, com a tua esposa e teu sobrinho. Abrão, ele não vivia como os nossos tempos. Abrão, ele não tinha, né, como eu até falei com os irmãos de manhã, hoje a gente tem tantos testemunhos aqui de pessoas que foram chamadas por Deus, o que fizeram, o que passaram, como passaram por essa chamada, por esse processo da chamada de Deus, e como venceram, né, como conseguiram passar por cima de tantas dificuldades, de tantas situações, né, para quem atende ao chamado do Senhor. A gente tem vários testemunhos aqui que nos edificam e nos animam a assumir o desafio, não é verdade? A gente tem pessoas do nosso lado que passaram por situações e que, se abrir a boca dela, vão testemunhar: poxa, aconteceu isso comigo, Deus me chamou, Deus fez isso, e eu fiz isso, exatamente como Deus mandou fazer. Talvez algum vai dizer: eu não fiz nada daquilo que Deus mandou fazer. Talvez seja como Jonas. Mas por fim, acabou no caminho do Senhor. Experiências que a gente pode compartilhar, exemplos de pessoas aqui, de homens e mulheres de Deus aqui, para compartilhar com a gente. Abraão não tinha essa oportunidade. Abraão não tinha pessoas do lado dele para compartilhar. Deus me chamou, Deus fez isso comigo. Mas Abraão, ele entendeu a chamada do Senhor, ele recebeu a chamada do Senhor imediatamente. Ele tomou providências para assumir esse desafio. E uma coisa que pesa um pouquinho mais nessa chamada de Deus, que Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Hoje Deus ainda quebra o galho da gente. Faz isso porque eu vou fazer isso. Aí dá uma aliviada. Quantos de nós recebem o chamado de Deus: faz isso? Às vezes também não fala, ele não tem obrigação de falar. Ele fala quando ele quer, se ele quiser também. Mas Deus dá uma colher de chá para a gente hoje em dia. Mas Abrão, ele não tinha nada, ele não sabia para onde que ia. Ele só saiu. Ele pegou todos os seus pertences, pegou tua esposa, teu sobrinho e partiu. E no final desse texto que a gente leu, que aí sim Deus mostra para ele o que iria fazer. Apareceu o Senhor, no versículo 7, apareceu o Senhor a Abrão, ele disse: darei a tua descendência essa terra. Darei a tua descendência a esta terra. Sabe, irmãos, o que eu aprendo com Abrão? Que muitas das vezes a gente fica pedindo para Deus nos capacitar, para Deus nos abençoar, e muitas das vezes essa graça, essa capacitação de Deus não vem sobre a nossa vida, porque a gente não se posiciona diante do chamado de Deus para a nossa vida. Eu aprendo com Abrão que, conforme a nossa caminhada, conforme a nossa entrega, a gente vai recebendo de Deus a capacitação que a gente precisa, a estrutura que a gente precisa para permanecer, para fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Você percebe que Abrão primeiro atendeu o chamado do Senhor, ele foi obediente. Depois, lá no versículo 7, que ele recebe, que ele entende a promessa de Deus: darei a tua descendência essa terra, será paz de nações. Isso era tão forte, isso era tão profundo, essa chamada de Abrão, esse aceitar o desafio de Abrão, aceitar o desafio de Deus, que esse homem aqui, ele ficou conhecido em toda a Bíblia. Em Hebreus só dá Abrão. Abraão, estou falando Abrão porque nessa época aqui ele era Abrão, depois que ele vira, o nome dele é trocado. Mas se eu confundir, você vai entender. O nome do homem é lembrado lá na frente. Pai de nações. Olha que privilégio esse homem teve. Mas esse privilégio que ele teve, porque ele atendia a chamado do Senhor. Ele foi fiel àquilo que Deus propôs no coração dele.
a resposta que ele deu ao Senhor, o chamado de Deus, foi sim. Bem, como eu disse, quantas situações nós temos vivido, ou talvez não temos vivido, e se não temos vivido, eu te convido a refletir sobre a tua chamada, sobre o teu posicionamento diante daquilo que Deus tem colocado diante de você. Talvez você não tenha visto coisas acontecer na tua casa, nas suas finanças, no seu trabalho, no seu ministério, enfim, na sua família, talvez porque você ainda não disse sim para o Senhor. E enquanto você não disser sim para o Senhor, enquanto você não fizer como Isaías, enquanto você não fizer como Abrão, não atender a chamada de Deus para a sua vida, não vai acontecer nada. Mas eu não estou aqui trazendo peso para você, sendo um profeta do caos, não, pelo amor de Deus. Eu só estou compartilhando aquilo que Deus colocou no meu coração. As promessas de Deus para a minha vida e a sua vida são condicionadas à nossa obediência. A gente aprende isso com toda a Bíblia, do início ao fim. A Bíblia nos ensina isso. E me chama muita atenção, gosto muito desse texto, acho que é Josué 4 ou Josué 5, uma coisa assim, quando eles estão à beira do Rio Jordão, e a palavra de Deus diz lá que a correnteza era muito forte, eles tinham que atravessar o Rio Jordão, Josué já tinha sumido, e Deus fala para ele assim, quando os sacerdotes colocar a planta dos pés no Rio Jordão. Deus, ele poderia muito bem fechar a represa lá e mandar o povo atravessar, pode vir. Mas não, Deus queria que tivesse uma atitude. A atitude do povo de Israel era confiar diante de toda aquela correnteza e colocar a planta dos pés. E aí sim, imediatamente aquelas águas pararam e o povo pôde atravessar aquele rio a pés enxutos. Como eu disse, Deus, ele só vai mostrar para a gente o sobrenatural a partir do momento que a gente vive uma vida de obediência à chamada dele para nós. Você quer ter experiências com o Senhor, quer viver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, no seu ministério, na sua família, quer ver pessoas sendo salvas, quer romper em algumas áreas da sua vida, seja obediente, aceite os desafios que Deus tem colocado diante do Senhor, diante de você. Eu me lembro do jovem rico que chegou diante de Jesus, bom mestre, que farei eu para dar a vida eterna? E Jesus começa a colocar algumas coisas para ele. Honra teu pai e tua mãe, né? Aqueles mandamentos de jovem, só tirando 10. Isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço. Se eu estivesse no lugar de Jesus, eu falei assim, o menino é bom. Para fechar com 10... vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Interessante que Jesus, ele fala do primeiro e mais importante mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, ele não cita, mas ele desafia o jovem a viver aquele primeiro mandamento. Os mandamentos que se referem ao nosso relacionamento com o nosso próximo, ele estava vivendo tudo aquilo, uma boa parte daquilo. Mas Jesus coloca para ele de maneira bem prática: vai, mostra que você ama mais a Deus do que as suas riquezas e me segue. E diante daquela situação, diante daquele desafio, o jovem rico, ele preferiu sair triste e não se ouve mais falar dele. Alguns historiadores falam, né, que ele estava lá, quando Jesus estava para ser preso, ele apareceu lá, enfim, mas não vou entrar nesse mérito. O ponto aqui é que ele saiu triste. E qual será a nossa resposta diante dos desafios que Deus tem colocado diante de nós essa noite? Qual será a minha escolha ou a sua escolha nessa noite? Sair triste ou aceitar o desafio do Senhor? Qual a resposta que nós vamos dar ao Senhor, a chamada de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite? Um sim ou não? Talvez para Deus não interessa. Não sei, para Deus também não interessa. O talvez ou não sei para Deus já é um não.
Porque com Deus é ou assim sim ou não, não. Com Deus não tem meio termo. Porque Ele não tem meio termo com a gente. Ele fala que vai nos abençoar, Ele nos abençoa mesmo, abençoa com força. Se Ele fala para a gente, se Ele promete para a gente que vai estar com a gente segurando nossa mão, pode segurar, pode esperar que Ele está segurando a tua mão, não vai soltar por nada. A gente solta, mas Ele não solta. Aquilo que Deus promete para mim e para você, Ele cumpre até o fim. E talvez, voltando um pouquinho, talvez a gente não tenha vivido, experimentado as promessas, não tenha visto as promessas de Deus se cumprir sobre a nossa vida por causa da nossa desobediência. Talvez você esteja até dizendo, poxa irmão, mas eu estou procurando fazer certinho. Tenho tentado, irmão. Se eu olhar para a minha vida aí um mês atrás, um ano atrás, aí, eu era ruim, agora está melhorzinho. Amém, irmão, continua. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas Deus nessa noite, Ele nos desafia a nos entregar mais. Ele me chama a entregar mais. Ele te chama a se entregar mais. E Ele pergunta para nós, quer ver o sobrenatural? Você quer que eu te use? Meu filho, minha filha, você quer que eu faça as coisas através de você? Então se entrega mais. Eu estou gostando do que você está fazendo. Eu estou gostando da sua entrega, mas eu quero mais. Eu quero mais. Para aquilo que você deseja, eu desejo mais. Eu quero fazer, mas eu preciso de mais. Existe uma condição. Deus, Ele está pronto para fazer. Deus, Ele já tem um banquete pronto para nós, para a nossa igreja. As promessas do Senhor já estão às portas de se cumprir. Mas precisa que a igreja do Senhor se volte para Ele. Precisa eu e você se voltar para Ele. Precisa eu e você se entregar mais a Ele, se render mais a Ele, dizer mais sim para Ele. Não colocar desculpas. Por mais que a gente tenha dificuldade, eu sei que cada um aqui tem dificuldade, tem limitações. Eu tenho muitas. Bota muitas nisso. Eu tenho. Mas eu coloco tudo diante do Senhor. Deus, eu não quero que isso vire uma desculpa. Porque a partir do momento, irmão, que Deus nos pede algo, e a gente fica colocando situações, Deus sabe da tua vida, Deus sabe da minha vida, Deus sabe da nossa condição, Deus sabe da nossa alimentação, Deus sabe da nossa dificuldade, Deus sabe da nossa timidez, Deus sabe que não sabe falar, Deus sabe que um monte de coisa. Mas Deus, Ele quer que a gente apresente as nossas dificuldades diante dEle. Senhor, eu não me vejo nessa condição. Eu não me vejo fazendo isso. Eu não me vejo como o Senhor está me vendo, mas Senhor, eis-me aqui. Eu digo sim, a minha resposta é sim para o Senhor. Como eu disse, te convido a refletir nessa noite sobre a tua vida espiritual, sobre o chamado de Deus sobre a tua vida. Talvez você tenha vivido algumas questões, alguns problemas. Talvez você tenha lutado contra algumas situações, mas por alguns momentos você tem alimentado algumas situações, essas situações. O Senhor me chama e te chama nessa noite a assumir esse desafio. Deus, está difícil me libertar desse pecado. Deus, está difícil vencer essa situação. Deus, mas me ajuda, sozinho eu não estou conseguindo. Fala isso para Deus. As suas dificuldades, as suas limitações, aquilo que você tem passado diante daquilo que Deus tem apresentado para você, apresenta diante do Senhor nessa noite. Coloca diante do Senhor. Deus, eu não estou conseguindo. Deus, eu não sei. Como é que faz, Senhor? Pergunta para Deus, como é que faz? Eu não sei. Tem irmão que faz assim, tem irmão que faz assado, mas eu não sei. E como eu disse, Deus, Ele quer a disposição do nosso coração de querer fazer. Deus, eu estou aqui, se precisar de mim, estou na área, eis-me aqui, Senhor. Eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei para onde que vai, como é que faz, eu não sei nem falar,
Mas Deus, estou aqui, à sua disposição. Deus vai... E nessa disposição, como eu já disse, nessa disposição, a gente vai vendo a mão de Deus agindo em nosso favor, vendo Deus te capacitando, te dando graça, te dando coragem, tirando a vergonha, te dando ousadia e fazendo algumas coisas. Abrão disse sim para o Senhor. Qual a nossa resposta? Qual tem sido a minha e a sua resposta? Moisés, ele, em Êxodo capítulo 4, no versículo 10, ele questiona com Deus, na chamada de Deus para ele. Moisés fala assim: eu sou pesado de língua, eu não falo direito, não sei o que, isso aqui lá. E Deus se ira com ele por um momento e fala assim: estou chamando Arão. Arão está vindo ao seu encontro, ele vai falar por você. Irmãos, Deus está chamando, Deus chama a mim, Deus chama você. Por mais que você não consiga enxergar aquilo que Deus tem enxergado em você, talvez, por mais que talvez você se ache, talvez não tenha valor nenhum no reino de Deus, isso é pensamento do inferno. Só estou dizendo uma coisa, isso é pensamento do inferno. Talvez você se ache um insignificante, não faz diferença nenhuma. Isso é pensamento do inferno. Repreende isso aí, tá? Porque Deus, a partir do momento, Deus tem chamado para cada um de nós. Deus nos chama. Por mais que talvez você esteja questionando esse, irmão, você não entendeu o que Deus falou comigo. Eu não acredito que Deus vai fazer isso na minha vida. Não é possível, não tem condição. É todo contrário ao perfil, ao meu estilo de vida. É totalmente contra o meu estilo de vida, meus pensamentos, a minha vida. Eu não me vejo nessa situação, não me vejo nessa condição. Mas Deus fala assim: é desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo, Ricardo. É desse jeito mesmo, Joel. É desse jeito mesmo, Raul. É desse jeito que Deus falou, irmã Sandra. É desse jeito, Andréia. É desse jeito. É desse jeito, exatamente como Deus falou. Eu me lembro de situações que Deus falou. Eu falei assim: isso não existe. Não, Senhor. Eu sei que o Senhor é poderoso, mas só o milagre. Está aqui. Me lembro de vir para essa igreja com o pastor Fábio, chevetinho vermelho, lembra? Chevetinho vermelho, depois pôs para a mão a prova, foi para o Wagner, depois o Wagner passou a prova para alguém, não lembro quem. Há quantas vezes é só colocar diante do Senhor. Não tem desculpa. O Deus a quem a gente serve, Ele muda, Ele tira a vergonha, tira a tremedeira. Eu lembro da última vez que eu estava ali atrás, última quinta-feira, o pastor saiu do gabinete, eu estava sentado, ele brincou comigo: está sentado aqui atrás? Nunca estive sentado aqui atrás. Sabe, pastor? Está nervoso? Nem me fale, pastor. Mas está bem? Estou, pastor. Na hora que pegar o microfone, acaba. É Deus, Ele tem pressa em usar a nossa vida. Deus, Ele tem pressa em cuidar de nós. Deus, Ele tem pressa em capacitar a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Deus, Ele tem pressa em levantar como intercessor, como obreiro, como diácono, como presbítero, como pastor, como evangelista. Deus tem pressa em te levantar no evangelismo, para você ganhar vidas aí fora. Deus tem pressa para te levantar para pregar a palavra. Deus tem pressa para te levantar, para usar no som, para usar aqui, ministrando louvor.
Deus tem pressa em você se colocar à disposição dEle para fazer aquilo que você já era para ter feito há anos atrás. O que falta? Será que Deus tem que colocar alguém na cama? Será que Deus tem que fazer alguém cair, como fez comigo, permitir acidentar na casa dele ainda? Eu não ponho culpa em ninguém, foi erro meu. Interessante que é tanta confirmação de que foi Deus que permitiu, que Deus nesse tempo não deixou faltar nada. Deus só queria tratar comigo. Só baixa a bola um pouquinho, que eu vou fazer contigo um negócio. Eu precisei permitir você passar por isso. Você baixa a tua bola um pouquinho, vou te tratar, não vou deixar faltar nada para você. Isso é só para te tratar. Eu sei direitinho como fazer contigo. Deus, Ele sabe direitinho como faz comigo e sabe direitinho como faz com você. Comigo foi de um jeito, e Ele sabe o jeito certinho de pegar a gente. Ele aperta a gente sem abraçar. Quando vê, Ele está catando a gente de um jeito. Não espera Deus te catar, não espera Deus te apertar para você viver aquilo que Deus já prometeu para você, há anos atrás. Talvez você chegue na igreja de um jeito e sai do mesmo jeito, sempre, todos os cultos. Talvez você chegue aqui e fica analisando o ministério de louvor. Que eu gostei daquela música, gostei da performance da Luana nessa noite, né? Gostei da performance da outra irmãzinha ali nessa noite. Hoje eu não gostei muito não. O irmão errou uma nota ali. Eu anotei a nota aqui, foi Fá, né? O irmão falou um negócio ali que está meio teologicamente errado, né? Tem pessoas que chegam na igreja assim, parece que tem um caderno de anotação. Faz uma análise do culto do início, desde a abertura com a irmã Solange até o final, no Grito da Vitória, né, irmã? Não é lugar disso, irmão. Até no seminário, né, pastor Everton? Até no seminário a gente tem um certo cuidado com isso. A gente é orientado quanto a isso. Não é lugar disso. A proposta de Deus para nós, nessa noite, é que nossa resposta seja sim. Eu quero te convidar a você colocar de pé, já estou encerrando. O propósito não é ficar aqui. O meu propósito, como foi falado, gostaria muito de ouvir testemunhos. De pessoas que decidiram atender o chamado do Senhor. Eu ainda tenho muita coisa, irmão, para dizer sim para o Senhor também. Sou melhor que ninguém não é porque eu estou aqui na frente, só Deus sabe. A cobrança sobre a minha vida é muito maior. Peso, a responsabilidade. Mas nessa noite que a sua resposta para Deus, naquilo que Deus propôs para você nessa noite, por mais simples que tenha sido a mensagem, a proposta de Deus para você nessa noite, você diga sim. Sim, Deus, eis-me aqui. Sim, Deus, eu me entrego. Sim, Deus, eu quero. Sim, Deus, eu não sei como fazer, mas o Senhor vai me ensinar. Sim, Deus, eu não tenho nem ideia como é que vai ser o caminho, mas Deus, eu quero entrar nesse caminho. Talvez você nessa noite não conhece o Senhor Jesus, está afastado dos caminhos do Senhor, eu não sei a sua condição, mas que nessa noite você possa dizer: sim, Deus, eu quero o Senhor de novo. Sim, Deus, eu quero o Senhor para a minha vida como o meu suficiente e eterno, único Salvador. Sim, Deus, eu quero o Senhor como o Senhor da minha vida. Sim, Deus, eu quero o Senhor como meu libertador. Sim, Deus, eu recebo a tua cura. Talvez tenha vivido uma vida de enfermidade, de lamento, de tristeza, de angústia, por causa da falta de um sim para Deus. Talvez você tenha fugido do chamado de Deus para a tua vida, E olha o amor de Deus
por mim também e por você, de ministrar isso no nosso coração, para falar para você essa noite: olha, filho, como eu te amo. Olha, filho, como eu te dou essa oportunidade nesta noite de dizer sim. Eu te dou mais essa oportunidade de dizer sim para mim nessa noite. Eu não vou te chamar para vir na frente, mas gostaria que você, se você quiser vir, você fica à vontade. Põe a mão no teu coração. Se você quiser vir aqui receber uma oração, vamos estar orando por você. A você que quer dizer sim para Deus essa noite. Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, Deus, diante dos desafios, ó Deus, que o Senhor apresenta, coloca diante de nós nessa noite, ó Deus, talvez situações, ó Deus Santo, que Teu povo tem vivido há anos, Seus servos têm vivido há anos, talvez, ó Deus Santo, por medo, Deus, por alguma dificuldade, Deus, por tantas situações, ó Deus, o Senhor, Deus, que conhece cada coração aqui nessa noite, e conhece o coração daqueles que estão nos assistindo em casa. Deus, em nome de Jesus, o Senhor, Deus, que conhece os corações, e o Senhor, Deus, que é poderoso para mudar qualquer situação. O Senhor, Deus, que é poderoso para mudar o quadro, da noite para o dia, de um minuto a outro. Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus, e nós te agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado. Deus, nós te agradecemos pelo Teu amor manifesto nessa noite através da Tua palavra, expressando, Deus, a Tua misericórdia sobre o Teu povo, dando mais uma chance, ó Deus Santo, para mim e para tantos aqui nessa noite que precisam dizer sim, em tantas áreas da nossa vida. Sim, Senhor, trata ali. Sim, Senhor, me liberta aqui. Sim, Senhor, transforma ali. Sim, Senhor, muda lá. Sim, Senhor, cura aqui. Sim, ó Deus, limpa, transforma. Deus, restaura. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, ó Pai, que seja noite, Deus, de entrega, que seja noite de renovo. Deus, em nome de Jesus, que seja noite de não só expressar palavras, Deus, mas atitudes, ó Deus Santo, que falam muito mais do que as nossas palavras. Deus, em nome de Jesus, que seja noite, Deus, de capacitação, ó Deus Santo, da Tua igreja, de renovo sobre o Teu povo. Deus, em nome de Jesus, despertar sobre o Teu povo, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, a capacitação que vem do Senhor. Deus, a ponto da gente olhar para o lado e falar assim: esse irmão não era assim e agora até é. É o Senhor quem faz essas coisas, é o Senhor quem muda, é o Senhor quem tira, é o Senhor quem coloca, é o Senhor que levanta, é o Senhor quem abate. Oh Deus, em nome de Jesus, é o Senhor, é o dono de todas as coisas, é o Senhor quem faz todas as coisas, é o Senhor que tem o controle de todas as coisas, é o Senhor que levanta quem o Senhor quer. Deus, em nome de Jesus, que não passe de nós, ó Deus, o Teu Espírito. Deus, que não passe de nós o Teu Espírito. Deus, aquilo que é para mim fazer, Deus, que assuma a minha responsabilidade. Deus, aquilo que é para minha irmã, para o meu irmão fazer, que ele assuma a sua responsabilidade. Deus, em nome de Jesus, que não seja necessário o Senhor levantar alguém lá de fora para fazer aquilo que é para mim fazer. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que no final dessa vida, ó Deus, que o Senhor possa se alegrar, Senhor, com a nossa administração daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, esteja nos abençoando, esteja nos guardando, nos livrando dessas coisas, Senhor. Abençoa, Deus Santo, os nossos corações. Tira todo o medo, ó Deus. Deus, tira toda, Deus Santo, a ferida, Deus Santo. Talvez um dia ter se entregado ao ministério e ter se frustrado, ter se decepcionado por uma palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, o nosso reconhecimento vem do Senhor. É o Senhor quem reconhece, é o Senhor quem capacita, é o Senhor que levanta, que dá graça, que derrama unção. É o Senhor quem faz todas as coisas, é o Senhor quem move a pedra, é o Senhor que move a causa. Deus, em nome de Jesus, nós não temos força para nada, é o Senhor quem faz todas as coisas, ó Deus. E apresento diante do Senhor o meu irmão, a minha irmã. Deus, é a minha vida diante do Senhor.
Pai, no nome de Jesus, eu quero dizer sim para o Senhor, que a resposta do teu povo seja sim para o Senhor, Deus, em que nós venhamos, ó Deus Santo, viver um novo tempo, ó Deus Santo, na nossa família, no nosso ministério, no nosso trabalho, nas nossas finanças, Deus, que venhamos viver um novo tempo na nossa igreja, de ver as promessas do Senhor se cumprindo, Deus, em nome de Jesus, promessas que foram feitas há anos atrás, Deus, que as histórias, ó Deus Santo, que nós ouvimos aqui, ó Deus, que edificam, que fazem arder o nosso coração, ó Deus, Deus, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor tem muito mais para fazer nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que seja a noite, ó Deus Santo, de despertar do teu povo, ó Deus, de entrega, Deus, de renúncia, Deus, de resposta, seja sim. Sim, Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor, faça conforme a tua vontade. Deus, que assim seja. Ajuda cada um dos teus servos, fortalece e renova, Deus, enche com teu espírito, ó Deus. Toma cada um nas tuas mãos. Só o Senhor sabe a necessidade e a dificuldade de cada um. Em nome de Jesus, abençoa. Amém e amém. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal. Ative o sininho e que Deus te abençoe.